Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Estamos chegando aí no último trechinho da primeira carta de Pedro. Não que seja aqui a finalização da carta, como a gente já propôs para os presbíteros e outros irmãos, a gente sempre deixa aberto, se alguém quiser fazer uma nova exposição ou uma confirmação de alguma passagem, é só procurar o presbitério para que a gente possa adequar isso e a gente possa também reafirmar essas verdades, né? Se mais alguém quiser falar sobre esse assunto. E a gente sabe que nós não conseguimos extrair tudo que a palavra de Deus tem para nos ensinar, é óbvio, né? Mas acreditamos que a gente conseguiu trazer alguns ensinamentos importantes para a vida da igreja, com limitações, é verdade, mas assuntos bem importantes, propícios até em algumas situações. Então hoje nós vamos estudar 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 até o último versículo, de 6 a 14. 1 Pedro 5, de 6 a 14, é a nossa 15ª parte. Vamos ler? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós, que vos achais em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça e iluminação do Espírito Santo para nós. Ó Deus, reconhecemos, Pai, a nossa limitação e diante dos nossos olhos, diante dos nossos corações e das nossas mentes, está a Tua poderosa, rica palavra. Mas também, Senhor, nos alegramos em poder suplicar o Teu Santo Espírito, que é o nosso Mestre. Como foi ao longo de todo o nosso estudo, mais uma vez pedimos nessa noite que o Senhor se agracie, Senhor, em nos assistir nesse momento, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, abrindo os olhos do nosso entendimento, Pai. E que esse trecho das Escrituras, especialmente da carta de Pedro, nos edifique nessa noite. E que assim nós glorifiquemos o Teu santo nome, Senhor, por sermos alimentados pela Tua verdadeira palavra. Senhor, ajuda-nos. Flua Teu Santo Espírito no nosso meio e a Tua poderosa palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, Pedro já havia falado, então, principalmente ao longo de toda a carta, você percebe que ele mostra que o tema principal é sofrimento. Ele escreve para 5 igrejas que estavam dispersas, sofrendo perseguição de Roma, e a gente pode entender então que Pedro, pelo mandato do seu Senhor e Mestre, que é o nosso Senhor e Mestre também, quando Jesus ordena a Pedro, capítulo 21 de João, apacenta as minhas ovelhas, Pedro obedece. E ao longo de toda essa carta você percebe isso.
Ele escreve para esses irmãos num tom pastoral, exortando, é verdade, em alguns momentos ele fala sério, ele exorta de uma maneira bastante firme, mostrando, olha irmãos, não sofram vocês como malfeitores, não sofram como aqueles que se intrometem em negócios alheios, enfim, não sofram por causa do pecado, mas glorifiquem a Deus com esse nome, qual o nome? Cristãos, obedeçam ao Senhor. Pedro também fala da importância da submissão e principalmente da humildade que gera a submissão. E ele fala, vocês têm que ser submissos à sociedade em geral, vocês têm que aprender a serem humildes e submissos para com seus vizinhos, seus colegas de trabalho, onde você estuda, em todas as circunstâncias da sua vida, seja submisso, seja humilde. Dentro do governo, submeta-se às autoridades civis. Dentro do casamento, submeta-se ao seu cônjuge. Na família, em geral, ele diz isso. Ele também fala, submeta-se às autoridades. Submeta-se também, ele diz na igreja, e até mesmo para com seus inimigos, aqueles que vos perseguem, sede submissos. É difícil, não é? Mas ao longo de toda a carta a gente percebe que Pedro ensina que é a graça de Deus que nos capacita. Essa força não está em nós, essa capacidade não está em nós. Então, especialmente fazendo uma recapitulação rápida do capítulo 5, que nós estudamos a partir da semana passada, nós vimos na última reunião, ele fala então sobre essa necessidade de humildade. A palavra-chave, quando ele está fechando a sua carta, é humildade. Ele quer mostrar para os irmãos que era necessário que os irmãos pratiquem ou busquem corações humildes, porque o humilde, Deus dá a sua graça, mas Deus resiste aos soberbos, como nós vimos na semana passada. E a humildade, então, é a porta de entrada para a graça que capacita a nós vivermos juntos, mesmo sendo tão diferentes, tão avessos uns aos outros, tão complicados, tão difíceis de relacionamento, peças que aos nossos olhos não se encaixam, mas aos olhos de Deus a graça capacita a encaixar e continuarmos vivendo juntos, dentro dos nossos casamentos, dentro de uma igreja local e assim por diante. Então Pedro está falando assim. Obrigado, irmão. Pedro percebe então, como nós vimos semana passada, que os seus dias estão chegando ao fim, o seu tempo nessa terra já está se findando. Ele percebe que a morte está bem próxima, talvez fungando em seu cangote. E ele então fala assim, eu preciso de homens que me substituam na minha ausência, porque está chegando a hora. Então ele chama os presbíteros e fala para os presbíteros, olha, vocês têm uma importante missão para continuar isso que eu estou fazendo aqui, pastoreando o rebanho de Deus, que não é vosso, é de Deus. Sejam então modelos para o rebanho. Ele então convoca esses irmãos e chama nessa carta a responsabilidade dos presbíteros para assumirem a postura de pastores. Pedro também falou que as guerras que poderiam haver entre diferenças de faixas etárias dentro da igreja, diferenças de, às vezes, dureza de coração dos mais velhos, excesso de ativismo ou até mesmo de novas ideias dos jovens, mas que isso poderia ser harmonizado pela graça. E Deus dá graça para que vocês continuem vivendo juntos. Uns precisam dos outros. Os jovens precisam se submeter aos mais velhos. E os mais velhos também devem ser humildes para ouvir os jovens. E assim eles viverem em harmonia dentro de uma igreja local. A força do jovem é necessária para a vida da igreja. E a sabedoria do velho é necessária para a vida da igreja. Então os dois precisam. São dois elementos importantes para a vida da igreja. Um precisa do outro. Agora, então, Pedro mostra que há outros inimigos que não são os irmãos da igreja para serem guerreados, para serem combatidos, para serem resistidos. E ele vai falar agora, no final da sua carta, ele vai mostrar 3 inimigos. Ele mostra 3 inimigos que verdadeiramente são inimigos. Não são os nossos irmãos, não são os nossos cônjuges, não são nem os nossos inimigos que a gente acha que são inimigos. Que muitas vezes tem inimigos externos, que são ferramentas de Deus para tratar conosco, para nos humilhar,
e para nos mostrar quem verdadeiramente nós somos. Então agora ele vai falar sobre 3 inimigos e as armas para combater esses inimigos. Pedro mostra o problema e também traz a solução. Vamos ver o primeiro inimigo. Está aqui no versículo 6. Alguns desses inimigos, eu quero lembrar aos irmãos, que ele dá um nome, alguns não. Mas você percebe claramente. Por exemplo, no versículo 6, o primeiro inimigo, e talvez o pior, talvez o mais difícil de lidar com ele, não está explícito no versículo 6, mas ele está aqui. O nosso orgulho. Nós somos pessoas orgulhosas. O eu é o nosso principal e primeiro inimigo que Pedro cita aqui. Ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Irmãos, esse inimigo é um inimigo que vai nos acompanhar por toda a vida, porque na verdade ele está na nossa natureza. Não é um inimigo que a gente fala assim: eu dou um tiro nele, cai morto, acabou, não tem mais esse problema. Não, nós vamos carregá-lo por toda a vida. Por isso que ele é perigoso. Ele é um inimigo que a gente tem que estar vencendo todo dia. Quando Jesus ordena que aqueles que querem segui-lo devem negar-se a si mesmo em primeiro lugar, tomar a sua cruz e depois segui-lo, ele está querendo dizer exatamente isso. Se você não morrer na cruz, e se você não mortificar o seu eu, vai ser difícil você me seguir. Ou melhor, você não vai conseguir me seguir. É o que Jesus ensina. Então, fica claro aqui que o relacionamento humilde e submisso do cristão para com a sociedade, por exemplo, que ele contou ao longo da carta, o relacionamento humilde e submisso, que Pedro também já falou, para com as autoridades civis, para com os patrões. Pedro ensinou: sede submissos aos vossos patrões. Essa atitude humilde e submissa também para com os cônjuges, nosso cônjuge, seja marido ou esposa, ou essa atitude humilde e submissa para com os irmãos na fé, ou até mesmo para com os inimigos, era bem diferente do que ele propõe agora. Agora, ele está dizendo assim: toda a submissão que você deve ter para com a sociedade, para com as autoridades civis, para com os seus patrões, para com os seus cônjuges, para com os irmãos da igreja, é limitada em alguns aspectos. É impossível você submeter plenamente a homens, incondicionalmente a homens. Melhor, não é impossível submeter. Eu quero dizer, há ocasiões em que não dá para submeter. Principalmente diante de um governo ímpio, que muitas vezes vai exigir de você coisas anticristãs, e você como cristão não vai poder submeter, como Pedro disse lá em Atos, ensinou, os 12 apóstolos levantaram juntos: convém mais obedecer a Deus do que aos homens. Então tem situações que nós não conseguimos submeter aos homens plenamente, porém o que Pedro está dizendo aqui é algo muito maior. Quando ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, é como você estivesse colocando a sua vida nas mãos de Deus totalmente. Agora sim, a submissão e esse coração humilde é pleno. É você se submeter a Deus plenamente. Coisa que você não pode fazer plenamente para com os homens. Por exemplo, uma esposa, às vezes não dá para submeter plenamente ao marido, quando ele quebra princípios de Deus. Se Safira, lembram-se no capítulo 5 de Atos, o casalzinho 20 lá, o casal 20, não estou falando em dólar, tá? Eu estou falando só uma brincadeira. Mas Ananias e Safira, que amavam muito dinheiro, a proposta foi do marido, mas se Safira tivesse resistido ao marido e não obedecido, talvez ela estivesse viva, não até hoje, mas ela pudesse continuar caminhando com o Senhor. Então, existem momentos que a submissão plena aos homens é impossível. Agora, a Deus sim, a Deus, aliás, é uma exigência. Essa humilhação sob a poderosa mão de Deus deveria gerar uma submissão absoluta a Ele. Seria entregar a nossa coroa a Ele. O que é entregar a nossa coroa a Ele? É dizer assim, dizer para Deus: não mais eu,
mas tu és Senhor da minha vida. O Senhor é o dono da minha vida. É o Senhor que manda e eu submeto plenamente. É dizer para Deus: tu me guias, tu me supres, tu me proteges, segundo a tua vontade, ou segundo a vontade que vem das tuas mãos. É isso que Pedro está falando aqui. Então é uma submissão irrestrita, incondicional e total a Deus. É isso que Pedro está falando. Então, o primeiro inimigo a ser combatido aqui, pela humildade, pela submissão a Deus, é o orgulho. É tirar o orgulho do trono, ou perdão, o eu. É tirar o eu do trono. Está na mesma, né? É dizer para Deus que eu não tenho mais o comando da minha vida, mas que eu me submeto plenamente a Ti, Senhor. Vocês se lembram do capítulo 21 de João? Depois que Jesus conversa com Pedro, e por 3 vezes ele diz: Pedro, Pedro, tu me amas? E a resposta é a mesma, só que na última vez Pedro se entristece de verdade. E ele diz: tu sabes todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então a resposta de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas, todas as vezes. Mas depois nos versículos 18 e 19, Jesus diz assim para Pedro: em verdade te digo, Jesus falando para Pedro, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Meus irmãos, aqui Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: tudo bem, Pedro, você andou até aqui aonde você queria ir. Agora, não é mais assim. E se você quiser andar comigo, eu sou o dono, eu tomo as rédeas da tua vida. Eu é que vou conduzir você. Eu vou te levar para onde você não quer ir muitas vezes. Eu sou soberano sobre você. É isso que Pedro aprendeu e que Jesus está falando para ele. Embora muitas vezes a gente veja aqui que essa situação mostra que Pedro foi preso e acorrentado, muitas vezes atado por homens. Mas quem são esses homens, se não instrumentos de Deus para tratar com Pedro? São as mãos de Deus, através dos homens, fazendo a obra na vida de Pedro. E Pedro aprendeu. Pedro aprendeu a submissão. Então, o primeiro inimigo aqui, o eu orgulhoso, que é o nosso principal inimigo, ele é combatido com a humildade. Então, humilhar-se, portanto, significa esvaziar-se de si mesmo, se fazer insignificante, significa também não ter mais o governo próprio. Não ter mais governo próprio. Não estou dizendo aqui que não tem mais domínio próprio, não é isso. Mas o governo da vida, a vida do crente, o governo está nas mãos de Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Deus é colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Então o primeiro inimigo é esse, que precisa ser vencido. E Pedro está falando isso para mostrar para eles também que é assim que eles venceriam as horas difíceis. Pedro está fazendo um apanhado geral e dando aqui a finalização da sua carta e dizendo: vocês precisam inculcar isso nos seus corações. Vencer o eu, em primeiro lugar. Vencer o orgulho. Porque com um coração humilde, você tem graça de Deus e Deus te exalta. Aliás, ele diz que aquele que é humilde, graciosamente Deus faz uma promessa aqui no fim do versículo. Ele diz que aqueles que se curvarem perante Deus, humildemente, no tempo correto, Deus os exaltará. O que é que significa isso? Significa que há uma promessa de Deus, há um galardão, há um prêmio para aqueles que se submetem a Deus. É como se fosse um incentivo para que você vença o orgulho, para que você não seja mais o dono de si mesmo. Segundo inimigo, versículo 7. Esse inimigo aqui, ele não faz parte da natureza humana como o eu orgulhoso, na verdade, que é a própria natureza do homem, mas é algo que está ainda dentro de nós. É a ansiedade. É o segundo inimigo que Pedro revela aqui para eles. E Pedro então mostra que esse inimigo interno
Significa, o que significa ansiedade? Significa excesso de preocupação com os problemas da vida. Eu não sei quem fez uma certa estatística, eu só sei que o Hernandes Dias Lopes comenta que muitas vezes, ou melhor, nessa estatística, 70% dos problemas que nós tememos tanto e ficamos ansiosos, muitas vezes nem acontecem. 70%, é uma margem boa, né? Então, para que ficar ansioso? Pedro, da mesma forma que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, de 25 a 34, Jesus combate a ansiedade, ele fala, não estejais ansiosos por coisa alguma. Jesus ensina isso. Paulo também fala aos Filipenses, capítulo 4, ele fala a mesma coisa, semelhante ao Mestre Jesus Cristo. Paulo também ensina os seus discípulos lá, os seus irmãos filipenses, e ele fala também que não é para estar ansioso por coisa alguma. E semelhante às palavras de Paulo, Pedro dá agora o remédio. Como é que eu combato a ansiedade? A ansiedade que dá a ideia de um auto-estrangulamento, é você mesmo se asfixiando. Você já pensou? A ansiedade é uma coisa que você mesmo causa em você. É uma coisa que está aqui dentro. Dá a ideia também de você mesmo colocar um fardo sobre você que você não consegue carregar. Não dá para carregar, mas você mesmo acaba pondo. Nós mesmos acabamos nos pondo em cima de nós mesmos. Então, Pedro fala, não dá para viver assim, não dá para caminhar assim. Preocupações todos nós temos. O problema é o excesso da preocupação. Ou ficar focando na preocupação o tempo todo. Isso já torna-se ansiedade. Ninguém é totalmente livre de ansiedade ou de preocupação. Mas é possível dominá-la. E Pedro então vai dar algumas armas para combater a ansiedade. Vamos ver o que Pedro ensina. A primeira arma, ele fala aqui, lançando sobre ele, sobre quem? Quem é esse ele? Deus. Lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, não metade dela, ou parte dela. Ou você acha que alguma coisa você consegue? Não, ele diz toda a vossa ansiedade. Coloca toda a ansiedade, ou seja, eu não vou mexer uma palha para resolver esse problema. E ele então coloca toda a ansiedade. Agora, o que significa colocar para Deus? É você bater nas janelas dos céus e falar assim, ó Deus, pega essa caixa aí que está pesada demais, que eu não estou conseguindo carregar. Não. Nós todos sabemos que lançar sobre Deus significa orar. É quando você é honesto diante de Deus e fala assim, Senhor, esse problema com a minha mulher, com o meu marido, com o meu filho, com o meu pai, o problema que eu tenho com algum irmão da igreja é grande demais para mim. Senhor, o problema que eu estou enfrentando no meu trabalho foge do meu domínio. Eu não tenho condições de lidar com ele. Senhor, eu estou ficando ansioso porque eu preciso fechar nessa matéria na faculdade, está muito difícil, o tempo é escasso para estudar e as provas são muito complicadas, difíceis, eu não estou indo bem, eu estou ansioso. Enfim, muitas coisas na vida causam ansiedade. E o primeiro caminho, ou primeira arma, primeiro remédio, é orar. Vejam como a oração é essencial para a vida cristã. Porque Paulo também diz isso, quando você ora, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vem guardar a tua mente e o teu coração em Cristo. E você encontra alívio. O problema está lá, ainda não está resolvido, mas você experimenta algo chamado paz. E não é a paz que o mundo dá, é a paz que vem de Deus. E Deus dá essa paz para você. E Deus depois vai dar um jeito de resolver, ou até mesmo te capacitar para você lidar com isso depois. Mas às vezes com ansiedade, talvez você não consiga enxergar direito uma decisão que poderia facilmente resolver aquele problema. E na ansiedade nós ficamos meio cegos, não é? E a gente às vezes fica achando que é uma tempestade e na verdade é apenas um copo d'água. E não é tão grave assim. Mas às vezes a gente fica perdido. Mas quando você ora, então, Deus acalma o seu coração. Ele é poderoso para acalmar o mar. E Ele é poderoso para acalmar também as tempestades do seu coração. Deus é poderoso para fazer isso. Primeiro remédio então para a ansiedade, orar, colocando nas mãos de Deus aquilo que é pesado demais para nós. Segunda arma,
exercitar a confiança em Deus. Ele diz que, porque Ele, final do versículo 7, Ele tem cuidado de vós. O que é que significa isso? Qual a outra arma para você lutar contra a ansiedade? É você se lembrar que durante toda a sua vida, Ele já vem cuidando de você. Se você está vivo, é porque Ele cuidou de você. Talvez você tenha passado lá atrás problemas muito mais difíceis do que você está enfrentando agora, e quando você se lembra dele, você fala, opa, peraí, Deus já cuidou de mim nessa situação, então Ele é poderoso para cuidar de mim agora. Ou talvez você esteja passando por um problema mais sério, que talvez nunca você tenha enfrentado um igual, mas saiba de uma coisa, se Ele já cuidou de você até aqui, Ele vai continuar cuidando de você. E mais do que isso, o maior problema que você tinha, que você talvez não perceba, mas é aquilo que nós cantamos agora há pouco. Ele lidou com o teu maior problema. Sabe qual era? O pecado. Ele te livrou do pecado. Ele te perdoou e você agora é filho. Ora, então, se você como filho, e Ele que não poupou seu próprio filho para te salvar, como não lhe dará todas as demais coisas que você precisa? Então Ele diz, Deus já está cuidando de você faz tempo, você não percebeu ainda? Abre os olhos, e isso vai levar você a acalmar a tua ansiedade, descansar, lembrar, não, Deus já vem cuidando de mim sim, Deus já vem suprindo minhas necessidades, Deus já vem me encaminhando, e se eu cheguei até aqui, é porque Deus tem cuidado, então eu tenho descanso. São as duas armas para combater a ansiedade. Terceiro inimigo, agora já não é mais dentro e nem faz parte da natureza humana, mas é um inimigo e esse é o inimigo dos cristãos, o diabo. Ele fala aqui nos versículos 8 a 9, o diabo é um inimigo que está ao redor. O que é que significa ao redor? A ideia no grego original significa que, como leão, ele está de tocaia, ele é um caçador nato. O diabo é um caçador. Ele está na espreita, ele está de tocaia, ele está ao redor, ele está esperando uma oportunidade. E Pedro diz que ele está como o leão que ruge. Por que o Pedro usa essa analogia com o leão que ruge? Qual é a ideia de Pedro aqui? Na Palestina era muito conhecido, porque lá tinha muito leão. E como é que o leão caçava? Bom, até hoje, se você assiste Animal Planet, você vai ver como é que ele caça, né? Geralmente a estratégia dele é atacar um animal que está isolado do rebanho, concorda comigo? Geralmente é assim. Mas existe uma segunda estratégia. Quando ele olha de longe, geralmente é a leoa que caça, né? Ou o leão. É a leoa que caça, geralmente, mas o leão também caça de vez em quando. E a mesma estratégia. Ele fica esperando alguém se apartar do rebanho, fica fácil. Mas às vezes o rebanho está coeso, não tem nenhum animal distraído, não tem nenhum que não está sóbrio, ou todos estão sóbrios, melhor, estão atentos, né? E todos estão ali, alerta, né? Mas o que é que ele faz? Ele ruge. O rugido assusta todos os animais daquele rebanho. E aí, um ou outro que está mais distraído, não está vigiando, ele, enquanto o rebanho corre para o lado direito, ele corre para o lado esquerdo, ele não está nem vendo para onde está indo o rebanho, a fumaça está grande, é poeira para tudo quanto é lado, e o coitado do bicho não está tentando, não está nem farejando os seus colegas, e ele foge, só que ele foge para o lugar errado, por causa do grito do leão. O leão assustou, e ele sai correndo, e quando ele parte para o lugar errado, o rebanho foi para cá, ele foi para cá, e aí o leão falou, está no papo, e está mesmo, e ele pega. Essa é a ideia. O que é que significa o rugido? O rugido do leão são quando as tribulações vêm sobre nós, o sofrimento vem sobre nós, mas você não discerne que é o Senhor que está no comando. Você pensa que é um rugido, você pensa que é algo que é o diabo. Né? E você não consegue entender. Deus está no comando, que Pedro vai falar daqui a pouco. É Deus que está reinando soberano. Então você assusta com aquilo. E nós, muitas vezes, nos abandonamos a nossa fé. E o primeiro, aliás, antes de abandonar a fé, muitas vezes, nós abandonamos o rebanho. Quando nós ficamos muito assustados com o grito do leão,
com a dor do sofrimento, com o susto que nós tomamos por causa de alguma coisa que cai sobre nós, de repente, sabe aquela hora, você está tão contente, você está trabalhando a todo vapor dentro do trabalho, o patrão está gostando de você, até um dia que dá dor de barriga no patrão, e chega numa segunda-feira, eu não estou profetizando nada aqui, tá? Não estou dizendo, e chega na segunda-feira, tem uma carta de demissão em cima da tua mesa, mas você fala, mas... patrão, eu venho fazendo tudo certinho, eu venho cobrindo metas, eu venho ganhando dinheiro para o senhor, eu venho fazendo tudo perfeitamente. Pois é, mas chegou uma lista de corte e você está dentro dela. E você assusta. Então, muitas vezes a gente fica assustado com essas coisas, irmãos. E você precisa ver que é Deus no controle dessas coisas, não é? Essa estratégia, irmãos, do diabo, ela pode ser sanada da seguinte maneira: essas perseguições, esses sofrimentos, quando observados com cautela, com discernimento, ele diz que a primeira estratégia, ou a primeira arma aqui, seria ser sóbrio e vigilante. A primeira arma aqui é você ser sóbrio e vigilante. O que é sobriedade? Sobriedade significa atenção, estar alerta, estar sensível, discernir. É quando você discerne o que está acontecendo ao seu redor. E vigilante significa mais do que estar discernindo. Mas vigilante significa também estar de prontidão, estar com a arma preparada para se defender, ou para correr. Então, as duas coisas, sede sóbrios e vigilantes, é o que ele diz no versículo 8. A primeira arma aqui, que nós podemos combater o diabo, o nosso adversário que anda ao derredor, como o leão. Sóbrios e vigilantes, ou seja, está preparado para reagir, para fugir dele, está alerta, está atento. Segunda arma, ele diz a fé, ele fala da fé, no versículo 9. O versículo 9 fala de fé, não no sentido de fé, de somente crermos em Deus, mas fé também significa não dar crédito ao diabo. Muitas vezes a gente dá crédito ao diabo, mais do que a Deus. A gente às vezes não entende ou não quer trazer a nossa memória que Deus já vem cuidando de nós descansarmos nele, mas a gente assusta por qualquer coisa que vem sobre nós, não é? E acaba dando mais crédito ao grito ao urro do leão, ao rugido do leão, do que a palavra de Deus. Então ele está dizendo que essa fé também significa um conjunto de doutrinas cristãs que ela nos ajuda a nos fortalecermos contra o inimigo, contra o diabo. Então, ter fé é estar com a mente cheia da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Paulo fala sobre isso no capítulo 6 de Efésios. Ele diz que é a espada do Espírito. Então, primeira arma contra o diabo, para neutralizar o ataque do diabo, desse leão, é ser sóbrio e vigilante. Segundo, é estar cheio da palavra de Deus, ou seja, exercitar a sua fé nas Escrituras, nas promessas de Deus. E a terceira arma, Pedro diz assim: olha, se o diabo está em volta, rugindo como leão, olha em volta também, que tem outra coisa para você enxergar. Existem muitos irmãos passando por sofrimentos iguais aos seus, por toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que é que Pedro está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que assim é bom a gente ver os outros sofrendo? Não. Mas ele está querendo dizer assim, olha, aqueles irmãos vêm sofrendo também situações semelhantes às suas, ou até piores do que as suas. Tem irmãos que sofrem dores muito piores do que a que você vem sofrendo, e eles estão resistindo firmes na fé. Eles estão caminhando com o Senhor. Eles não desistiram da sua carreira cristã. Olhe para eles. Uma coisa importante é saber que você não está sozinho no sofrimento. É importante você saber que todos os que confessam e querem viver piedosamente também sofrem as mesmas perseguições que você sofre. E você não está sozinho.
Aliás, uma estratégia também do inimigo é superdimensionar o seu sofrimento. Ou seja, dizer assim: ninguém sofre como eu sofro. Essa dor que eu estou passando, ninguém tem igual. Ninguém sofre que nem... Aí Pedro fala assim: Olha bem toda a vossa irmandade no mundo inteiro. Irmãos, na nossa época, inclusive, se você olhar principalmente no Oriente Médio, e aliás, mais na região da Ásia, principalmente na Coreia do Norte, existem irmãos sofrendo que você nem imagina, porque é velado as reportagens ali, mas existem alguns grupos de cristãos que dão assistência a pessoas que estão lá dentro como missionários, e igrejas firmadas dentro da Coreia do Norte. Falei Coreia do Sul? Desculpa, é Coreia do Norte. Coreia do Norte. O sofrimento deles, você nem imagina o que eles estão passando, meus amados. Irmãos, os relatos são tristes. Existe um grupo chamado Portas Abertas, que ele relata sobre isso. Você vê no Facebook, na página do Facebook deles, é tremendo você olhar aqueles vídeos, pessoas que estão relatando, coreanos que saíram de lá, fugiram de lá e estão relatando o que está acontecendo lá dentro com cristãos. Você nem pode imaginar. A liberdade que nós temos de cultuar a Deus aqui no Brasil é fantástica, às vezes por isso que a gente relaxa um pouco, né? Mas quando a gente olha para outras situações, a gente consegue ver que aquilo deveria nos motivar. Não porque é bom, é bonito ver os outros sofrendo coisas piores do que eu sofro, não. Mas porque aquilo diz: Senhor, o meu sofrimento não é nada perto daquilo. Então eis-me aqui, Senhor, eu vou continuar correndo a minha carreira a todo vapor. Eu vou me esforçar porque o que eu estou passando aqui não é nada. Então esse é a terceira arma que Pedro fala aqui. Tendo consciência de que não estamos sozinhos no sofrimento. Outros irmãos também sofrem e muitas vezes muito mais do que você. Muito bem, versículos 14 e 15, Pedro está querendo fechar a carta. Pedro faz mais versículos 10 a 14, desculpa. De 10 a 14, Pedro já está fechando a carta. Suas últimas palavras, fechando. Ele está querendo confirmar os seus irmãos. Ele está querendo continuar consolando os seus irmãos. Ele está querendo motivar os seus irmãos que continuam sofrendo essas situações. Então Pedro, no versículo 10, ele diz que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pedro está querendo dizer o seguinte, que o Deus que pela sua graça vos chamou, Ele que chamou você pela sua graça, Ele já reservou a glória para você. O mesmo Deus que te dá graça, é o mesmo Deus que te glorificou já. Nós cantamos agora há pouco esse hino que fala sobre isso. Ele dá graça e Ele já fomos glorificados nele. Você não consegue ver isso ainda, porque só o Deus eterno consegue ver toda a eternidade. Ele não está limitado ao tempo. Nós sim, nós não conseguimos nos ver ainda glorificados, mas Deus sim, Deus consegue ver. Então, esse mesmo Deus de graça, que chamou você pela graça, já reservou a glória para você. Ainda que vocês tenham, é isso que Pedro está falando, que tenham que sofrer mais um pouquinho. E Paulo diz que esse sofrimento aqui agora, ele é leve e momentâneo. E que ele vai trazer um eterno peso de glória. Então esse sofrimento, ainda que tenha que passar, calma. Ele está dizendo assim, calma gente, não desista da sua vida cristã agora. Não abandone a sua fé. Não negue o seu Senhor. Não faça isso, irmãos. Calma. Sim, nós somos forasteiros e peregrinos aqui, mas nós estamos às portas da nossa casa. Nós já estamos quase lá. Então calma, gente. Irmãos, só mais um pouquinho. E ele diz que esse mesmo Deus, pela sua graça, também vai continuar cuidando de vocês. Ele diz que a graça de Deus age em todos.
e só nos que estão em Cristo Jesus. Como é que ela age? Ele relata 4 palavras aqui dessa ação da graça de Deus que fortalece os seus eleitos, os eleitos de Deus. Primeiramente, Pedro está querendo dizer o seguinte, que a graça vai completar o que falta em vocês, que significa a palavra aperfeiçoar. A graça vai completar. Vocês não estão prontos ainda, mas a graça vai completar o que falta em vocês. Segunda coisa que a graça faz, ela está fazendo de vocês um granito, uma rocha. Engraçada, né? É a palavra firmar. Essa firmeza é como se fosse um atleta exercitando muito, e nesse exercício os seus músculos se enrijecem e ele fica forte, firme. É isso que ele quer dizer. E Deus, a sua graça está trabalhando em nós para nos tornar como uma rocha. Ele não falou que nós éramos pedras vivas? Pois é, quem está nos transformando nessa pedra viva é a graça de Deus. Essas pedras que resistem. Em terceiro lugar, ele diz que a graça está enchendo vocês de forças para suportar a dor. Ele está fortificando. A palavra fortificar. Fortificar é dar uma vitamina. Como se fosse dar uma vitamina para você aguentar ainda mais sofrimento. Ou um pouco mais de sofrimento. É isso que ele quer dizer. E a quarta palavra que Pedro fala aqui seria mais ou menos colocando vocês sobre uma rocha. Agora sim, ele diz fundamentar. Fundamentar é colocar você sobre um alicerce firme. Quem é esse alicerce firme? É uma rocha inabalável. É Cristo. É Cristo. Então Pedro está falando assim, Deus vai fazer tudo isso por vocês. Ele vai continuar assistindo vocês. Ele está com vocês no meio do fogo da fornalha. Lembra-se aquela história que nós contamos semana passada? Comparando lá com Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando olharam para dentro da fornalha, era para ter 3 pessoas queimando lá dentro. Primeiro que eles não estavam queimando coisa nenhuma, eles estavam andando, passeando no meio do fogo. Segundo que não tinha mais só 3, tinha 4. Quem era o quarto que estava lá no meio deles? Diz o rei Dario, se eu não me engano. Ou Nabucodonosor, não me lembro. Mas o rei, quando olhou para dentro da fornalha, viu 4. E um deles tinha a semelhança do filho dos deuses. Quem era que estava lá na fornalha? Cristo, simbolicamente. Então, a presença de Cristo conosco, Ele há de nos fortalecer. Ele há de nos dar graça para atravessarmos por tudo isso. Pedro está querendo levantar esses irmãos. Pedro está querendo dizer para esses irmãos, não desistam. Falta tão pouco, gente. Falta tão pouquinho, não vão morrer na praia agora, irmãos. Não façam isso. Pastoralmente, Pedro, emocionado, fala isso. Não é para desanimar agora, meus amados. Não parem, não desistam da sua carreira. Versículo 11. Por fim, Pedro diz que Deus é quem reina. Ele está querendo dizer assim, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você tem que manter na sua consciência que somente há somente um soberano, chamado Deus, o Senhor. Ele reina. É Ele que está no comando de tudo isso, meus irmãos. É o que Pedro está querendo dizer. Deus é quem reina, é Ele quem domina sobre tudo e todos e para todos sempre. E isso traz segurança ao nosso coração. Você imagine que nem um fio de cabelo cai da sua cabeça se não for da vontade de Deus? Ora, então você acha que Ele vai permitir coisa pior? Sempre Ele está no comando, você precisa ter isso na sua mente. É Ele que está no trono. A Ele seja o domínio. E para sempre. E não tem outro que reina no lugar dele. Isso anima o povo de Deus. Quando você traz à memória quem é que está no comando de tudo, isso anima o povo de Deus. Pedro está usando tudo que ele tem, descarregando todos os seus, abrindo a mala de ferramenta e ensinando os seus irmãos para que eles não desistam. Versículo 12. Pedro então apresenta os seus secretários, o escrivão que está com ele, o amanuense, é chamado Silvano, que também é o mesmo Silas, companheiro de Paulo.
Silvano e Silas é o mesmo. Ele escreveu e Pedro diz que é resumidamente. Talvez Pedro quisesse falar muito mais coisa, mas ele escreve resumidamente essa epístola. E esse Silvano, ele é fiel irmão, como eu também considero. Pedro diz, né, no versículo 12. Mas há aqui nesse versículo 12 mais uma exortação. Pedro quer exortar, ele quer realmente terminar a carta e ir para o céu, porque ele estava prestes a ir embora, mas seguro de que ele falou tudo o que tinha que falar. E ele diz então, no versículo 12, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo. Pedro está falando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Toda essa é graça de Deus. O que é graça de Deus? É saber que vocês estão em Cristo Jesus. É saber que vocês têm a glória aberta para vocês. A glória é de vocês. E saber que o sofrimento faz parte de tudo isso. Tudo isso é graça. Essa é a verdadeira graça de Deus. E a graça de Deus que te mantém firme. É isso que Pedro está querendo dizer. E ele encerra nos versículos 13 e 14. Pedro diz que de onde ele está escrevendo. Ele fecha a carta e provavelmente quando ele menciona Babilônia, naquela época já não existia mais a nação chamada Babilônia. Na época de Pedro já não existia mais. Mas a Babilônia era um apelido, e provavelmente seja isso, não é certo. Quando a gente chegar na glória eu pergunto para Pedro e conto para vocês. Mas provavelmente Babilônia é o que se chamava na época, era a cidade de Roma. Roma era tratada como Babilônia. Por quê? É óbvio, ali existia muitas depravações, governos despóticos e muitas coisas desse gênero, né? Semelhante à Babilônia. Então era o apelido que eles davam para Roma. Provavelmente Pedro estava em Roma, e ele também fala que havia uma eleita lá. Quem era essa eleita lá? A igreja local de Roma, os romanos. A igreja que estava lá, sofrendo, mas estava lá. E ele diz, essa eleita manda um abraço para vocês. Está mandando um abração, viu gente? A igreja de Roma está mandando saudações para vocês. Por que isso é importante? Porque quando nós sabemos que tem gente que lembra da gente, é mais um motivo, é mais uma motivação, digamos assim. Quando você percebe que alguém lembra de você e manda um abraço para você, nem que seja por WhatsApp, mas você pensa assim, puxa, a pessoa se lembrou de mim. Faz bem. Renova. É gostoso saber que pessoas nos consideram. Isso é importante. A vida da igreja é importante também por causa disso. E essa eleita vos saúda. Marcos é o João, ele diz que Marcos estava lá também dentro dessa eleita, nessa igreja. Talvez Marcos fosse um dos presbíteros, ou o pastor, ou simplesmente estivesse servindo ali naquela igreja, e Pedro chama Marcos de filho. Esse Marcos é o João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. É o mesmo. E dizem que o Evangelho de Marcos, na verdade, deveria chamar Evangelho de Pedro, porque Marcos estava mais baseado no que Pedro passou, e diz que Pedro foi o mestre de Marcos, para escrever o Evangelho. Há menções sobre isso, né? Encerrando, Pedro pede para que os irmãos que lerem essa carta se saúdem com beijos de amor. É o ósculo santo, né? Beijos de amor. Fazia parte naquela época também, tá? Não era escandaloso, não. Mas fazia parte. Dá um beijinho nos seus irmãos. Fazia parte. É mais uma prova de amor, mais uma prova de afeto e mais uma prova de proximidade. E tudo isso fazia com que nós, ou as igrejas, né, pudessem estar aquecidas pelo amor, né? Pastor, né, ele fez isso. Essa é a ideia de Pedro. E ele diz, por fim, a bênção pastoral, ele deseja paz como bênção apostólica sobre todos eles. E assim ele encerra a carta. O que é que nós tiramos da carta? O que é que nós tiramos desse trecho? Em primeiro lugar, a gente entende que, olhando a situação desses irmãos aqui da dispersão, e comparando com a nossa situação hoje, nós vemos que o tipo de perseguição mudou. Nós não estamos sofrendo a perseguição, literalmente, uma perseguição que poderia causar a morte, como eles estavam sofrendo lá, por causa do ataque romano, da perseguição romana.
O tipo de perseguição mudou, mas continuamos necessitando da mesma e genuína graça de Deus para passarmos pelo fogo ardente. Os nossos problemas talvez são outros, mas sem a graça nós não conseguimos passar pelo fogo ardente. É isso que Pedro está querendo dizer. É a graça que vai segurar vocês, meus irmãos. Em segundo lugar, ele diz, e nós aprendemos, que essa genuína graça nos consola. Por quê? Porque faz-nos olhar de maneira diferente para o sofrimento. A graça nos faz sóbrios. A graça abre os nossos olhos. A graça faz nós olharmos para o sofrimento de outra maneira. Em primeiro lugar, como é que a graça abre os nossos olhos para o sofrimento? A graça faz nos ver que nós sofremos num mundo que, na verdade, não é o nosso mundo. Você não é daqui. A graça deve mudar nossa maneira de pensar. E a gente entender, olha, eu estou sofrendo aqui, mas aqui ainda não estou em casa. Mas lá em casa é a glória, e é mesmo. É lá que eu quero chegar. Aqui eu não tenho coisas muito boas aqui. E o Senhor não prometeu que nós teríamos coisas boas, muitas coisas boas aqui. Então a graça muda o nosso entendimento, porque aqui nós somos forasteiros e peregrinos. Lá em casa não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, diz Apocalipse 21:4. Passaram. Segundo lugar, a genuína graça de Deus também faz-nos entender o sofrimento de outra forma. O sofrimento passa a ser uma graça divina. Porque o sofrimento é um trabalhar de Deus para nos lapidar, para nos purificar e nos amadurecer. A graça de Deus faz com que nós possamos receber o sofrimento, como Tiago fala, de braços abertos. Entendendo que o sofrimento faz parte da vida cristã. Eu me identifico com o meu Senhor, que quando Ele veio aqui, viveu aqui os seus 30 e poucos anos, e Ele morreu sem ter uma casa aqui, sem ter um lugar para morar, sem ter até mesmo amigos muito próximos na hora mais difícil da sua vida. O nosso Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. E Ele sofreu aqui. E o meu sofrimento me identifica com Ele. Porque eu não tenho, muitas vezes nós não vamos ter muitas coisas aqui. O diabo, na verdade, quer fazer o contrário. Enquanto a graça quer tirar as nossas raízes do mundo, a graça faz isso. Ou melhor, o sofrimento, que é obra da graça de Deus, quer nos desarraigar desse mundo. Essa é uma bênção de Deus. O sofrimento, olhando pelo prisma da graça, a gente entende que o sofrimento é bom, porque ele nos tira as raízes do mundo. A gente começa a nos decepcionar com o mundo, e isso é bom. Mas o diabo quer fazer o contrário. O que ele quer fazer? Ele quer que voltemos a criar raízes no mundo, e ele quer que nós neguemos a nossa fé. É isso que o diabo está trabalhando para isso. Mas a genuína graça de Deus nos assiste nesses momentos, e nos firma nossas raízes nos céus. Irmãos, o crente é a única planta que cresce de ponta cabeça. A nossa raiz está lá. Deus está firmando nossas raízes lá em cima. É ridícula essa comparação, desculpa. Deleta. Mas a gente pode dizer o seguinte: nós estamos criando raízes num outro mundo, então. Nós precisamos entender isso. A graça faz nos enxergar dessa forma. Essa foi muito ruim. Mas tá bom, vamos continuar. Terceiro lugar. Portanto, tenham calma. E lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, através da oração e súplica. Bem prático, irmãos. Seja prático mesmo. Você está com sofrimento? Abre diante de Deus. Conta, como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo, porque ele é o seu melhor amigo. Fale em detalhes para ele o seu sofrimento. Não tenha vergonha de nada. Ele conhece tudo que está no teu coração. Quando você faz isso, você está lançando o teu fardo para ele. Você está aliviando as suas costas, meus irmãos, minhas irmãs. Nós precisamos de alívio para continuar caminhando. Você precisa disso. Eu rogo a você, meu querido,
e minha querida irmã, ore e coloque nas mãos de Deus o problema, ou os problemas que você está enfrentando agora. Homens como eu vão falhar em te auxiliar, mas o nosso Senhor não. Então ore, aprenda a fazer súplicas a Ele, com gratidão, porque Ele já está cuidando de vocês, desde o ventre da sua mãe, Deus já está cuidando de você, Ele é digno de que você confie nele. Então busque, e saibam que há irmãos passando pelas mesmas provações em toda a terra. Vocês não são os únicos que sofrem. Olhem para eles, percebam. Isso nos ajuda a nós levantarmos nossos joelhos trôpegos, respirarmos firmes e continuarmos. Pedro foi o primeiro que entendeu isso. Foi por isso que ele pôde explicar para nós. Pedro entendeu a graça de Deus. Pedro, pela graça de Deus, ele ouviu um chamado de um estranho que passou na praia, num dia de pescaria, e quando ele estava ali com seu irmão mais velho, arrumando as redes, ele ouviu a voz: venham, sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E Pedro ouviu, a graça chamou Pedro, e Pedro continuou caminhando com a graça. Pedro foi instruído pela graça, fez muitas bobagens, vocês se lembram da história de Pedro, né? Tomou muitas decisões erradas e tal, mas a graça continuou instruindo ele. A graça não desistiu de ensinar Pedro, ainda que Pedro fosse um aluno meio cabeça dura, mas a graça estava ali persistindo com Pedro, ensinando Pedro. A graça estava capacitando Pedro. A graça estava trabalhando em Pedro, fazendo dele um servo fiel. E concluiu a obra. Ela aperfeiçoou Pedro. Como nós vimos agora o termo aperfeiçoar. A graça aperfeiçoou Pedro. A graça trabalhou para humilhar Pedro. A graça levou Pedro, naquele momento de dúvida, de dor, quando o seu mestre foi preso, o seu amigão foi preso, e ele estava prestes a ser condenado. Pedro estava ali, negou Jesus 3 vezes. Na última vez que Pedro nega, a graça abre os olhos de Pedro. Quando Pedro abre os olhos, ele dá de frente com os olhos de Jesus, e ele chora amargamente. A graça quebra Pedro no meio, deixa ele sem chão. A graça continua trabalhando em Pedro, que depois de tudo isso, quando ele fala assim: agora eu não sou digno mais de seguir esse homem, e aliás ele morreu, mas a graça vai atrás de Pedro, e Pedro falou assim: agora eu vou voltar a pescar homem, coisa nenhuma, eu não presto para isso, eu sou indigno, eu vou pescar peixe mesmo, deixa assim, eu vou pescar peixe. E Pedro era o irmão mais velho, e levou muita gente atrás dele, entraram no barco, e tentaram pescar alguma coisa, nada. Ele ouve uma voz: lança a rede em tal lugar. Ele lançou, e aí viram, e os amigos dele falam assim: é o Senhor. E Pedro volta nadando, ele nem quis saber mais de peixe, ele queria o seu Senhor, o Senhor está na praia. Ele volta nadando, ele abandona o barco, e ele ouve a graça, e a graça fala com ele, e a graça restaura Pedro, levanta Pedro, e fala assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Lembra qual o primeiro dia que você ouviu a voz da graça? A graça falou assim: segue-me e eu vou te fazer pescador de homens. Agora a graça de novo fala: você vai para onde você não quer ir, mas segue-me. A graça fala para Pedro: segue-me, Pedro. Restaura Pedro. Pedro aprende com a graça, e Pedro aprende muito mais. Pedro aprende que graça tem um nome: Jesus Cristo. É a graça encarnada, é a graça que nos mantém de pé, que nos conduz, e nunca vai nos desamparar, e por isso a gente continua de pé. Vamos fazer uma oração? Ó Deus, Deus de toda a graça, Deus maravilhoso e gracioso, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra que nos motiva. Mas nós pedimos, Pai, que o Senhor aplique pela Tua graça essas verdades aos nossos corações, para que não venhamos a desistir do Senhor,
para que não venhamos abandonar a nossa fé. Senhor, nós não sabemos o que temos ainda pela frente, não sabemos que tipo de inimigos ainda enfrentaremos e que tribulações ainda há de vir sobre nós, mas pedimos uma coisa: não aparte de nós a graça do Senhor, não tire de nós a tua graça, mas derrama cada vez mais graça a cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Fortaleça o teu rebanho, Senhor, dá graça ao teu rebanho, Senhor, conceda-nos corações humildes, porque para esses o Senhor dá graça. Por favor, Senhor, mantenha os meus irmãos nos teus caminhos até o último dia. Não abandone o teu povo, Senhor, por favor. Continue dando graça para nós permanecermos e perseverarmos na nossa fé, no teu Filho, Jesus Cristo. Nós te pedimos tudo isso, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.